E aí galera, beleza? Aqui é o Nando Games, estou aqui com o Pablo da Neotecnologia. O Pablo foi meu ex-sócio na Galeria Pagé. Tínhamos uma sociedade em meados de 97 que se estendeu até 2009. Foi logo quando surgiu ali os Xbox 360, Exato. PlayStation 3, que apresentavam inúmeros problemas de se perder o videogame por questões de aquecimento, né? Então hoje aqui estamos com o PlayStation 4, como vocês podem ver aqui na mesa, né? Esse PlayStation 4 é de um amigo meu, Fábio, e ele está reclamando que joga, né? Em pouco tempo o cooler acelera. E Já está acelerado já. Já está acelerado, né? E isso é um defeito, um problema, né? Muito comum nesses videogames modernos, já desde a época do Xbox 360, PlayStation 3, esses videogames apresentavam esse problema de superaquecimento, aonde ali provocava um dano, né, na GPU, na CPU. E hoje, né, existe todo um conhecimento, né, técnico. Você tem todo um material para que possa resolver e se prevenir antes do que aconteça o pior. Porque eu penso da seguinte forma: é melhor se prevenir do que seu videogame chegar lá na máquina de rebale, que é no caso a troca das esferas ali por baixo do processador. Então é melhor se prevenir que de você Exato. ter que ter um gasto desnecessário e ter algo que você não sabe também como que vai ficar depois. A questão da durabilidade, né? Porque depois que é feito o rebale, é a mesma coisa de uma perna quebrada. Não volta mais, vai ser igual. Então o que acontecia na época do Xbox 360, do PlayStation 3, quase não se tinha conhecimento de como se resolver isso. Então muitas coisas foram feitas de forma ali de procurar de uma certa forma resolver. Então o pessoal usava até soprador térmico, o pessoal fazia o reflow, muitos colocavam parafuso ali para apertar o processador da placa. Mas quem hoje está no ramo de rebale, o cara tem que entender que hoje o cara tem uma máquina de 25 mil reais, toda uma tecnologia envolvida, algo que não se tinha na época. Não, só as grandes indústrias tinham esse equipamento. Hoje em dia é fácil, qualquer um pode, de certa maneira, qualquer um pode comprar, ter acesso a uma máquina que antigamente não era fácil de comprar. Inclusive, quem passou por esse processo de conserto na época, que era feito, vamos se dizer, entre aspas, meio na loucura. Sim. Aí o camarada leva para um profissional que tem uma máquina de rebale, o cara já tem todo um ferramental, porque tem que ter ali o stencil, tem que ter as esferas, isso quase não se tinha, tinha que trazer de fora, importar. Hoje não, hoje o cara vai na Santa Efigênia ali e compra tudo o material. Compra tudo. Então aí o cara abre, aí fala assim: quem que fez isso daqui? Foi fulano. Pô, esse cara aqui é um picareta, não tem conhecimento nenhum do que está fazendo. Mas pera aí, meu amigo, nós estamos falando de algo que foi feito 13 anos atrás. 13 anos atrás, entendeu? Agora é fácil meter o pau quando você tem todo um recurso na mão. Igual eu lembro na época quando se tirava chip SMD, hoje uma estaçãozinha dessa aqui, igual que eu tenho aqui, a Shirley vai mostrar aqui, ó, uma estaçãozinha de solda dessa aqui, hoje você compra por 350 reais. Sim. E quando nós trabalhávamos lá na Galeria Pagé, foi pago $1.500. Era uma estação da Raco. E tinha que pedir para alguém trazer, porque não era uma coisa que vendia em todo lugar. Você tinha que pedir, e quando o cara ia para os Estados Unidos e pegar o de Miami, trazia. E outro detalhe também, tinha as ponteiras, que você tinha que comprar uma ponteira para cada tipo de encapsulamento. Então custava ali $300 uma ponteira. Então não era todo mundo que tinha acesso a uma máquina boa. Então o que acontecia antigamente? Tinha pessoas que tiravam SMD até com mercúrio. Com mercúrio. Usava mercúrio. O mercúrio é altamente tóxico. E outros usavam aquelas canetas de maçarico para esquentar, para tirar o SMD. Depois só dava. Então é muito fácil hoje a pessoa que tem acesso a uma máquina boa meter o pau. Claro, não tem nem ideia, né, do que fazia. Entendeu? A mesma coisa. O cara hoje, o cara pega um carro, um Fusquinha, um alicate, um arame, ele resolveu. Mas ele não ficou na estrada. Claro. Ele foi embora para casa dele.
Então foi uma solução que tinha que se fazer ali. Claro. Então hoje nós temos aí no mercado uma máquina de rebale que tem de 25 mil, 45 mil, aí depende da tecnologia da máquina. Sim. Como você já disse aqui, que era equipamentos restrito à indústria. E hoje é vendido para o usuário final, né? Normal. Todo mundo, porque todos os equipamentos hoje em dia passaram a usar o SMD por ser uma coisa muito prática, porque pega milhares de perninhas e coloca numa pecinha pequenininha. Então ficou fácil, todo mundo usa. Nos celulares é puro SMD e usa essas bolinhas. Então, e como eu estava aqui explicando o caso desse videogame aqui, que ele, meu amigo joga há pouco tempo e o cooler já fica acelerado. Então, ó, dá pra ouvir, ó. Né? Eu que sou ruim de jogar, porque eu não gosto de jogar. Eu já sou meio surdo, né? Porque eu trabalhei muito com som, mas dá pra perceber que já tem um ruído aí. Então, agora fora da normalidade. Ó, né? Quando nós pegamos aqui, ó, pegamos a lateral, esse aqui é o HD, né? É o HD. Aqui até que está frio. Até que tá morninho. Não tá morninho, Tá morninho. Eu vou tirar aqui o parafuso. E o interessante assim, igual o Pablo desenvolveu o kit, que esse kit, que é um kit de refrigeração, que é um nome genérico que é dado para o kit, né? Kit de refrigeração. Mas o que acontece? Esses aparelhos, quando eles são produzidos, eles têm ali normas para ser seguidas. Um aparelho desse ele tem que gerar certos decibéis, não sei quantos decibéis é máximo que são permitidos. Normalmente 65 seria o 65 decibéis que é o permitido para um produto ser para o mercado, ser aceito no mercado. Então a empresa fica de mãos amarradas, porque o correto, um aparelho desse, se vocês forem analisar, um aparelho desse tem que 8 core. 8 cores. Então isso daí é como se fosse um gabinete desse daqui, ó. Exatamente. Você vê que um computador, um computador de 8 núcleos, hoje usa refrigeração a água, water cooler, um monte de ventoinha, e olha o espaço físico que existe, né, para alojar o processador. Agora você imagina tudo isso numa caixa de sapato, vamos dizer. E um cooler rodando bem devagarinho. Então o que acontece? A indústria ela fica de mãos atadas, porque ela não pode acelerar o cooler, porque vai gerar um ruído muito maior, não vai ser aprovado devido às normas, né, que estão ali, que eles têm que seguir, né? E hoje a refrigeração mecânica ela está já ineficiente, porque os processadores cada vez são mais poderosos, mais aquecimento. E agora o que tem que ser feito? Tem que se fazer um trabalho num videogame desse aqui para evitar que ele chegue a uma situação de se destruir praticamente, de tanto aquecer. Porque o cooler do jeito que trabalha aí, põe a mão aqui pra você ela se torna ineficiente. Tá muito quente. Se torna ineficiente para tirar esse calor, porque o calor que está sendo produzido aqui pelos componentes, eles têm que sair para fora. O ar tem que entrar pelo aparelho e sair. Mas um cooler, ele não consegue. Não, porque o que acontece? O cooler, tá vendo? O cooler só disparou agora que o processador está pegando fogo. Então, aconteceram duas coisas aqui. O processador está quente, essa parte aqui é onde está o processador, certo? Ó, a ventoinha desesperada tentando tirar o calor. O que é isso? O processador está pegando fogo e pede pro cooler, por favor, acelera aí e me tira o calor desse videogame. Só que como a pasta térmica também já se destruiu por causa do calor, então, digamos assim, imagine três coisas: A, B e C. A o processador, B a pasta e C o cooler. O A tem que passar por B e a pasta passar por processador. Não passa. E o videogame fica sozinho. Agora, pelo que eu estou entendendo aqui, o que acontece? A indústria, você está com uma pasta aqui, eu acredito que seja uma pasta de... É a melhor que existe no mercado, exceto as metálicas. Essa pasta é uma pasta cara, não é barata. Não. Primeiro que esse tubinho aqui só é encontrado na Índia. Só existe feito para a Índia, o mercado indiano. Agora, imagina só, para uma indústria, numa linha de produção, isso daqui se torna inviável aplicar uma pasta dessa num aparelho desse. Claro. Então eles colocam uma pasta aqui que ela, vamos se dizer, é mais ou menos. Para poder baixar o custo de produção. E essa pasta, ela acaba com o tempo, devido aí a tanto calor, ela perde as propriedades dela e ela fica ineficiente, não consegue
passar o calor da CPU para o dissipador para poder ir para fora. Chega um momento que essa pasta, eu acredito que ela resseca tanto que acaba virando uma fita isolante. Exatamente. Isola, ao invés, aí como você acabou de explicar agora, o videogame ele fala assim, olha, acelera, por favor. Porque o processador que está morrendo. Tá morrendo. Só que a pasta térmica não consegue transmitir o calor. Aí vai acelerando cada vez mais, porque ele tenta compensar. Exatamente. Né, a situação. Agora o que acontece? Mesmo colocando uma pasta térmica dessa poderosa, né, que é uma pasta que vai, vamos se dizer, vai ter uma maior durabilidade aqui no videogame, mas se o cooler continuar trabalhando travado igual de fábrica, vai chegar um momento que isso aqui vai fadigar também. Exatamente. Mesmo com toda a qualidade. Com toda a qualidade, porque você não resolveu a causa, você vai resolver o efeito. Isso resolve o efeito que esse problema tem aqui. Nós temos um problema. E como vai resolver? Tirando o efeito. Mas se nós não tirarmos a causa, que é o cooler vem travado de fábrica e só dispara quando o videogame já está nessas condições pegando fogo, entendeu? Aí não vai resolver. Então você tem que fazer as duas coisas, tirar o efeito e a causa. Resolvido o problema, o teu videogame vai virar um Super Nintendo. Por que os seus videogames duram até hoje? Você pega um Super Nintendo, dura 30 anos. Porque trabalha frio. Tudo aquilo que não esquenta, não estraga. Agora me diz uma coisa, eu trabalho com retro games, que são games antigos. Né? E nos games antigos, ali todo componente ele tem uma tolerância de trabalho. Sim. Um transistor ele tem uma tolerância, você entrando no âmbito de áudio, você tem uma saída de som ali, ele tem um datasheet que informa qual a temperatura nominal dele de trabalho. E quanto mais estressado trabalha o componente, menos é a vida útil dele. Exatamente. E no caso aqui, por exemplo, é um processador do PlayStation 3. Isso. Tá. Agora me diz uma coisa, levando em consideração o que eu falei aqui em relação ao estresse do componente, quando um videogame desse daqui chega ao ponto que hoje eu vejo muito várias pessoas no segmento de rebale, né, de fazer o rebale aqui. Sim, trocar as bolinhas. Mas para chegar ao ponto de arrebentar uma solda... Então essa solda ela se funde com 240 graus. Para essa solda se quebrar, essa parte aqui embaixo tem que estar rodando a uns 120, 130 graus. Porque aquela coisa, água mole, pedra dura, tanto bate que for. Então vai cozinhando. Mas na realidade também o que acontece? Você falou de uma temperatura, mas tem um efeito aqui também que... aquele efeito, vamos se dizer assim, a estufa. Sim. Que você tem o calor nominal, que é a temperatura, mas o calor que fica ali em volta também prejudica. É um mini forno. E outra coisa que eu percebi, eu não sei, eu não desconheço o PlayStation 4, esses videogames modernos. Quando se desliga esse videogame, a ventoinha continua ligada por algum tempo? Não, já desligou. Tanto é que eu vou fazer isso agora. Eu vou desligar para você. Então, por que eu estou te perguntando isso? Porque geralmente máquinas que chegam a temperaturas altas, profissionais, quando você desliga, o cooler continua tirando o calor de dentro, para que você não tenha um choque. Exato. Um choque assim, vamos dizer, acentuado de queda de temperatura. Porque você imagina só, esse processador aqui, ele está quente. Está quente. Aí você desligou o videogame. Mas ali o calor ficou dentro do videogame. Exatamente. E o que vai acontecer? Essa temperatura ela vai cair de uma forma muito acentuada. Sim. Agora, o que acontece? Se desligasse o videogame e o cooler continuasse rodando, até baixar dentro de um parâmetro, entendeu? Que não prejudicasse o aparelho. O videogame está desligado, está apagando. Tá apagando e o cooler deveria estar ligado. Sim. Porque tem um calor aqui. Não, já apagou, o cooler já apagou. Já apagou. Mas o que acontece? Mas o processador está quente. Muito quente. Não, muito mais quente lá embaixo. Muito mais quente. Mas além do estresse causado pelo calor, o fator de você também aquecer a solda, esfriar, aquecer a solda, esfriar, você cria uma fadiga também no total, porque você trabalha com ele no limite da junção térmica lá dentro. Então, quando esquenta, como você falou, esquenta, esfria, esse é o problema. Se você conseguisse fazer com que isso trabalhasse antes do limite, você vai trabalhar bem para baixo. Então aí você tem essa peça que ela vai durar pro resto da vida. Tá, agora me diz uma coisa, no ar tem umidade. Sim. Todo ambiente tem umidade. E que, por exemplo, quando uma pessoa liga um videogame em temperaturas mais frias ambiental, do ambiente que ele tá ali, por exemplo, esse cooler vai puxar água também. Sim. Para ali tem no ambiente. Tanto que quando vai fazer o rebale,
pelo que eu notei, eles colocam uma placa num pré-aquecimento para poder tirar toda a umidade da água. Porque se não tirar, ela... Isso aqui é uma madeira, um fenolite, né? É uma esponja, ela absorve a água, né? Então, o que eu quero dizer? Eu fico imaginando aqui se aqui fica gotículas de água aqui. Fica. Umidade. E isso aqui chegando a temperaturas, como você falou aí, altíssima. Muito rápido. Muito rápido. O que acontece com a água quando... não dá aquele efeito que é o popcorn? É efeito pipoca. O efeito pipoca, não é isso? E isso também é mais um agravante para poder arrebentar a solda também. Justamente. Por quê? Porque aqui acumula umidade. Então, como você tem umidade, ela não tem pontos para sair. O único lugar onde ela pode sair é pelas bolinhas, tá vendo, pessoal? Todos esses pontinhos aqui que eu tô tocando são microesferas, umas esferas muito pequenininhas, que estão conectadas por um negócio que está aqui embaixo no meio do processador. Então aqui no meio acumula umidade. Como essa peça trabalha dentro de um ambiente muito quente, essa água, que acontece com a água quando você aquece, ela quer virar pressão e ela não tem para onde sair e aí ela explode. Todo o equipamento ele absorve água. Todo. Inclusive você vê que muitos aparelhos têm um sensor de umidade interno. Quando a umidade fica muito baixa, eles não ligam. Não liga. Inclusive celular, quando cai na água, não liga. Você tem que secar ele para ele normalizar. Então o que acontece? Imagina hoje, tá frio o tempo, né? Tá um tempo frio hoje. Então tá vindo mais umidade. Mas continua esquentando do mesmo jeito. E essa umidade ela vai ali se misturando com esse calor e se transforma em vapor também. Exatamente. Então o segredo aqui é como fazer com que essa peça trabalhe, faça o que ela tem que fazer o que ela foi desenhada para fazer, né? Sem ela chegar no limite. Então resumindo, o que eu entendi aqui, esse componente aqui, se você pegar o datasheet dele, ele vai ter ali uma informação qual que é a temperatura normal dele trabalhar. Sim, tem. Então o que acontece? A ideia aqui da instalação do kit de refrigeração é sempre você manter o componente dentro dos parâmetros de fábrica, entendeu? Porque esse componente aqui, trabalhando com um cooler desse em baixa rotação, sempre ele vai estar acima do que deveria. E isso pode também trazer vamos dizer, um dano ao componente. Com certeza. Mas, ó, um exemplo, tá vendo? Isso aqui tá escrito, 3,8. Pessoal, dá pra pegar na câmera? Certo. 3,8. O que significa 3,8? 1,9. O que acontece? A resistência desse processador aqui tá quase... Esse videogame tava dando uns quadriculados. E esse aqui tá em curto. Entendeu? Esse está com 1.9, ou seja, metade da resistência. Significa que esta peça aqui consome o dobro de corrente daqui. Tá, agora me diz aqui, você trouxe esse equipamento aqui, né? Esse equipamento, como hoje a gente fez algo improvisado aqui, você veio aqui, não deu nem pra gente puxar os fiozinhos lá. Os fiozinhos aqui de baixo pra mostrar. Lá. Então você chegou à conclusão dessa numeração. Porque eu medi, tem uns pontos pra medir aqui embaixo. Esse equipamento, o que ele faz? Ele mede em milésimos de ohms a resistência interna. Qual é a saúde? Digamos assim, quando você vai fazer um exame de saúde, você não vai lá e não mede quantidade de glóbulos vermelhos? Esse equipamento, digamos que ele mede a quantidade de glóbulos vermelhos que rodam dentro Então deixa eu entender. Então quer dizer que um componente desse daqui, dependendo do estresse que ele passou, ele pode estar com uma saúde de 30%, ou pode estar com 20%, ou 70% saudável. Isso depende de N situações. Se o cara joga num ambiente, vamos dizer, o videogame dentro de uma estante, a região dele é mais quente. Então há uma variação. Quando o videogame para de funcionar, o correto seria medir a saúde do componente. Correto. Antes de fazer o rebale. Totalmente, até para não perder o tempo e nem perder material. Então quer dizer que quando o cliente leva um videogame para fazer um rebale, que ele, claro, a pessoa que faz o rebale tem todo um trabalho, porque ele vai gastar... É um artista. É um artista. Colocar todas aquelas bolinhas que hoje eu não faço mais. Eu não tenho nem visão para isso. Também não. Já estou quase cego já. Então o que acontece? Eu penso assim, pelo que eu ando assim observando quem faz o rebale, você não vê nenhum comentário nesse aspecto da saúde do componente. Infelizmente não temos esse comentário. Não tem. Mas o correto, que você me disse que dentro desse componente tem um serial que ele é casado com um videogame. Por exemplo, esse chip aqui, ele só funciona na placa X. Certo. Se você pegar esse outro componente de uma outra placa Y e quiser colocar aqui dentro, simplesmente o videogame não funciona. Então, o correto seria colocar uma peça nova. Totalmente correto. Esse seria para você ter uma absoluta certeza que isso daqui
vai ter durabilidade. Exatamente. Agora, quando se faz um rebale, a pessoa fez o serviço de rebale, usou a máquina, gastou energia, pagou funcionário, ele fez a parte dele. Pronto. Agora, o tempo que o videogame vai durar, isso está fora de controle dele. Vai depender de como ele chegou na mão dele. Ah, entendi. Então, por isso que eu vejo vários relatos de quem faz rebale, né? Que, vamos dizer assim, vamos colocar assim, vai de 10 videogame, 2 volta. Exato. Porque é caso igual esse aqui. Esse aqui, por exemplo, tá 3,8, ia durar mais tempo. 6 meses, 1 ano. Então quer dizer que se o cara faz um rebale e ele não mede a resistência do perdeu o tempo dele. Ó. Ele corre o risco de voltar na garantia. Com certeza. Voltar na garantia. Com certeza. E, por exemplo, um aparelho que foi feito rebale e com essa resistência muito baixa, isso se for um cliente que ele tem um perfil de jogar só em vez em quando, ou às vezes só no final de semana, 15 dias, 10 dias. 15 dias, 10 dias. Ele morreu, já era, perdido. Entendi. Eu digo assim no sentido assim, Pablo, um cara que joga muito pouco no videogame, com um processador alterado, ele pode ficar 6, 7 meses com videogame na ilusão que tudo está normal. Exatamente. O meu deu certo. Agora vamos supor, um usuário que joga todos os dias, numa semana isso daqui vai abrir o bico. Exatamente. Então há um risco daqueles que vai fazer o rebale e acaba um componente desse danificado, ele levar um produto para casa, mas o tempo de horas jogada, como é muito baixo, isso daqui fica na mão dele uns 7, 8 meses. Aí ele chega lá e fala assim, olha, eu fiz o rebale e ficou excelente. Mas na realidade, se for contar as horas que ele jogou... Então, eu lembro de um caso que, lembra na oficina que o pessoal chegava e o videogame estava morto, ele falou assim, meu videogame morreu. Eu perguntava para ele, você saiu de férias? Aí o cara falou assim, sim, saí. Você chegou em casa, ligou o videogame e começou a jogar? Sim. E o videogame morreu? Sim, mas como é que você sabe tudo isso? Porque teu videogame estava para morrer, você não jogava, saiu de férias, começou a jogar todo dia e o videogame torrava. É justamente o caso desse aqui. Tá, agora me diz uma coisa, Papo. Por exemplo, o cara mediu a resistência interna, né, do componente. Ali, se deu uma resistência mais alta, há grande chance de a saúde do processador tá boa. Sim. Mas isso que acontece de o processador se danificar, ocorre devido a que, como aquece demais, eu acredito que aqui tem milhões de transistores aqui dentro. 250 milhões de transistores. 250 milhões de transistores. E o que acontece? Quanto mais aquecimento, mais os elétrons eles ficam doidinhos. Eles ficam se interagindo. Fica batendo um no outro. Exatamente. Por isso que bater elétron num outro gera calor. Gera calor, justamente. E aí pode ser que milhares deles morrem. Não é que morre, mas é que o isolante entre eles, imagina assim, é como se fosse uma camada entre uma rua e outra. Um muro. E o muro fica transparente. Quando o videogame, quando isso aqui esquenta tanto... entendi. Aí começa a pular tipo assim, o transistor que é vizinho desse daqui, ele perde o muro, que é o isolante de silício, devido a trabalhar condições muito quentes. Então quer dizer que o processador, vamos supor, se colocar aqui um software para medir, como que é aquele... Um raio-x, pegar um raio-x. Tem aquele site de benchmark, né? Uhum. Que você coloca ali um programa e você vê a curva em quanto tempo o processador alcança uma temperatura. Aí então o que acontece? Devido a essas falhas que vai acontecendo dentro do componente, então se o cara tivesse aqui um software para ele colocar no Play 4 e ele medir a curva de aquecimento, então quer dizer que um componente desse rapidamente ele já está chegando à temperatura máxima. Sim, com certeza. Essa curva diria indiretamente em que saúde está o videogame. Quanto melhor você está de condição física, mais você aguenta correr. Agora me diz uma coisa, no caso da instalação do kit, o kit está aqui? Está aqui. O kit é aqui, né? Isso aqui precisa soldar? Nada. Tudo é só encaixar. É tudo plug. Ele vai arrancar esse plug. Vamos fazer. Você vai fazer agora? Vou desligar o videogame. Vamos trocar a pasta térmica. Vamos desmontar ele inteiro. Vamos mostrar como é que tá a pasta térmica. Como que fica a pasta térmica aí? Como é que fica a pasta térmica no videogame que até hoje está original e com o cooler travado. Agora me diz uma coisa. Então assim, se a pessoa comprar o videogame e já instalar o kit, ela tá praticamente nula. Virou Super Nintendo. É nulo as chances de dar algum tipo de problema. Não esquentou, não estraga. Tá. Então,
queira ou não, você sabe que eu mesmo sou do mundo da reparação do retro games. E sempre existe aquela, vamos se dizer, uma rivalidade, um atrito entre um técnico e outro, um acaba falando de um serviço de um de outro. Me desculpem aqui falar, mas para quem faz rebale e para quem vive disso, não é interessante ter um negócio desse aqui? Não, os caras não gostam muito. Não gosto porque é o seguinte, se todo mundo passar a usar esse kit de refrigeração, que destrava o cara cooler, perde trampo. Não vai ter, nem os técnicos não vão ter serviço, infelizmente não vão ter serviço. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Ah, certo. Então, por exemplo, quanto mais cedo o cara instalar o kit, maior chance de ele ter um aparelho Zero. O resto da vida. Então, por exemplo, o segredo é não ligar nem o videogame, não deixar nem esquentar. Então, por exemplo, se você instalar um kit desse num videogame novo, o cooler vai trabalhar quantos por cento mais ou menos acima da sua condição normal? Se ele vem de fábrica a 20%, quanto que ele vai trabalhar mais? 30 no máximo. 30. Por exemplo, eu pego um videogame novo desse e com... Não esse aqui é usado. Não, esse é usado, mas pega um videogame novo, eu já fiz esse teste, já fiz essa live. Pega um videogame Pro zero, e coloquei o GTA pra jogar. Certo. Joguei o GTA, chegou a 45 graus com o kit. Sem o kit, 63 graus. Nossa. Zero. Não, mas 1 grau, 2 graus, pra quem não sabe, representa muita coisa. Muita coisa. Pra nós que trabalhamos com componente eletrônico, você vê só que... Oi? Uma chave Philips. Philips, Você vê que, na realidade, esse negócio de temperatura de 1 grau, 2 graus, muitos podem achar que é pouco, mas você vê que quem mexe com... Quem é PC gamer, os caras ficam felizes quando abaixa 2 graus a CPU, né? Sim, mata pra poder baixar 2 graus, né? Agora me diz uma coisa, Pablo. Por exemplo, se o cara traz um videogame para trocar a pasta térmica, né? E ele instala o kit... E ele demorou muito para poder instalar o kit. A chance de ele não... Vamos para mim colocar aqui de uma forma mais correta, ao invés de o cooler ir para 35%, devido à situação já de estresse que passa o processador dele, pode ser que saia de lá da sua loja com 40%. Com certeza. Ou 50%. O mal feito não tem como ser desfeito. Ah, entendi. Porque assim, se o mal feito que já foi feito na CPU, na GPU, vai ter que ser compensada acelerando o cooler. Justamente. Para poder manter ela numa temperatura... Exato. Entendi, então... Então o segredo é não deixar estragar. Certo. Uma vez que estragou, não tem volta. Então por isso que eu falo para o pessoal, pega o videogame novo, zero, e modifica. Tirou da caixa... Pode. Tirou da caixa, nem liga. Nem liga o videogame, já modifica. Quem me faz caso, tem videogame lá. Eu vendo videogame com 5 anos de garantia e por que eu dou... 5 anos de garantia? 5. Poxa. O videogame nunca foi ligado, o cliente vai ligar. Quem são... As pessoas que são aí da década de 80, de 90, né? Sabe que os produtos que eram feitos na época eram para durar 20, 30 anos. Justamente, eu sou dessa época. E o que acontece? Não é interessante para a indústria um videogame desse aqui... Que dure 20 anos. Porque a indústria... É um investimento bilionário em cima de um projeto desse. E se o videogame não dá problema, não troca por um outro novo. Justamente. E eu acredito que em países de primeiro mundo, né, eu não sei, né, se chega a fazer rebale. Não, ninguém conserta nada lá não. Ele é barato. A hora técnica lá é muito cara, né? Muito caro, isso aqui é barato lá. Quanto custa um videogame desse lá? $249. Então um técnico lá trabalha, o que eu tava percebendo, é $100 mais ou menos a hora técnica. Por aí, lá. Um menino trabalhando, carregando o carrinho do supermercado, em 4 dias compra um videogame novo desse. Não, eu vejo lá que para poder instalar um kit lá de videogames retrô, por exemplo, se cobra a média de $100, que é a média de uma hora técnica, $150. Então quer dizer que para um técnico não é interessante fazer um reparo no videogame desse e ali, né, gastar 1, 2 horas. Não. E tem outra também, um videogame desse, se der defeito lá, causa sérios problemas pro cara, Com né? certeza. Ele tem que dar garantia do que Exato. Né? Lá não é igual aqui não. Então ele prefere não se queimar. Não, de forma alguma. Ele prefere jogar no lixo, né? Opa, chegamos lá. Olha o que aconteceu com a pasta do cara. Alguém já mexeu? Nossa, eu vou acender aqui a luz. Alguém já mexeu nessa pasta? Alguém já mexeu nesse videogame? Porque você não viu... Não sei, não tenho informação. Não, eu vou te falar por quê. Eu abri os 4 parafusos, não tinha um lacre. Então eu já sabia que alguém tinha feito isso aqui. O que aconteceu? Essa pasta, tá vendo? Que ela tá molhada, pessoal, ó. Vou passar o dedo, vou sujar meu dedo, ó. Ela tá molhada. Passa o dedo. Tá molhada mesmo. O que aconteceu? Ela tá... Imagina um doce de leite. Ela tá marrom.
Ela tá marrom e ela tá molhada. Ela, as partes químicas que faziam a condução térmica, que tudo, é toda uma química. Olha aqui embaixo no dissipador, olha o que aconteceu. Tá vendo, ó? No processador e no meio, olha aqui, ó. Olha, nesse vídeo aqui tá bem claro. Que tá cozinhou. Você vê que o meio ele tá meio roxeado, né? Você vê que teve um sobreaquecimento bem Dá pra pegar no meio, aqui, ó, bem no meio. Não, aqui, ó. Aqui, deixa eu pegar até. Aqui, ó. A pinça aqui, ó, você vê aqui que ele tá mais escuro aqui, ó. Tá uns pontos roxos. Como se fosse vamos dizer, uma lesão, né? Exato. Uma lesão, ó. Você vê então, que agora tá lesionado, né? Vamos limpar isso aqui. Eu tenho um pincel aqui. Ó, tá vendo, pessoal, aqui? Agora deu pra pegar. Pode ficar aqui, eu venho aqui. Ó, esse quadrado aqui, esse videogame, tá bem marcado aonde que esquentou. Aonde que esquentou marcou esse quadradinho, que é justamente o meio desse processador, porque não é todo isso aqui que é processador, é só o meio. É só o meio aqui. Então é o que eu vou fazer agora, eu vou colocar a pasta térmica somente no meio. Agora eu preciso de algodão e álcool isopropílico. Vamos lá. Vamos limpar essa sujeira daqui e vamos fazer a coisa certa. Caso também depois, né, se o vídeo ficar meio longo aí, o Pablo vai dar uma acelerada aqui nesse segmento aqui, que é a da limpeza pra... Ó. É estranho, mas a coloração da pasta tá estranha. Tá estranha e é que às vezes muita gente acha por aí que tem pasta silver por aí com o nome de prata, e de prata não tem nada, só tem o nome. A impressão que dá que os polímeros da pasta sumiram. E ficou só a água, né? Exatamente, agora você falou a coisa certa. Né? Sumiu a pasta e ficou só a água. Parece que ficou só a água. É como se você, sabe, parece que dá impressão? Não, sabe quando você pega o carro, quando estoura a junta de cabeçote, mistura óleo com água? Exato. Ficou meio marrom, parece que houve aí vamos dizer, uma saturação nessa pasta, e ali a pasta ficou de só água na pasta, né? Uhum. Você vê que aonde não pegou o calor, a pasta ainda é pasta. É ruim, mas ainda é pasta. Tá vendo? Entendi. Aonde não pegou calor, ainda é pasta, não virou água. É complicado, porque é um conjunto de fatores. Se você não fizer as coisas certas no momento certo, depois não tem como ter consequências. Todo mundo fala, Pablo, toma água, porque você vai ter problema. Fala, não, imagina, que isso não dá nada não. Aí, o que aconteceu? O ano passado eu tive uma bela dor de rins, tive que fazer 3 cirurgias. Antes tivesse ouvido quem falou. Porque quem falou com a maior boa intenção do mundo. Ele só quis me ajudar. E eu espertão, achando, não, imagina, esse negócio de tomar água não tem nada a ver não. Todo um montão de gente que não toma água e não acontece nada, até o dia que aconteceu. E no dia que aconteceu, meu amigo, eu chorei. E na realidade, como eu estava já falando, como eu havia falado aqui já, né, existe um interesse, e aí você vê que se você vai ali na Santa Efigênia, lá você entra naquelas lojas, por exemplo, que conserta notebook, é notebook empilhado até o teto. Sim, todos mortos por causa de calor. E tem muita gente que sobrevive, infelizmente, da desgraça dos outros. Sim. Porque o que acontece? Se o negócio não der defeito, o cara não vai fazer, não vive, né? Igual eu tenho um amigo meu, né? E ele falou assim, Nando, hoje eu só troco bolinha. Aí eu falei, como assim troca bolinha? Eu parei de consertar videogame antigo, essas coisas. Hoje o que eu fiz? Eu comprei 2 máquinas de rebale, né? Ele colocou 2 jovens lá, bem treinados, né? Que os moleques enxergam até uma... Sim, tem uma formiga. Tem uma formiga. E eles ficam o dia inteiro ali, colocando esfera e... Olha que bonito. Olha que perfeição que nós temos aqui. Meu, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é o estado da arte da eletrônica hoje em dia. E dá dó de ver uma máquina dessa se estragar, ou seja, milhões estão se estragando nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, porque infelizmente as pessoas não tiveram esse conhecimento de saber que tem que fazer. Primeiro, não deixar esquentar. Se deixou esquentar, faz a troca da pasta e resolve o problema. Porque se trocar a pasta, como eu disse agora há pouco, não resolve o problema. Só resolve quando se acabar com o aquecimento. Então, como eu estava falando, então esse colega aí comprou 2 máquinas, né? Comprou 2 máquinas, colocou os rapazes ficam o dia inteiro, Pablo, só trocando esfera. Imagina. Ele falou assim, Fernando, hoje eu só fico trocando, eu sonho até com bolinha à noite, porque ele fica o dia inteiro na cidade só buscando videogame, notebook pra cima e pra baixo,
e é o dia inteiro a máquina rodando. Porque na realidade não tem muito o que se fazer aqui. Não tem o que fazer. Aqui praticamente posso dizer que é um computador, né? Então, o processador com a chip gráfico tudo embutido, uma peça só. As memórias de vídeo, os reguladores das fontes, o circuito que é responsável pelo Wi-Fi, USB, placa de rede, placa de Wi-Fi. Como se fosse um Northbridge, né? Nesse CI aqui dentro existe uma porta específica que a Sony acessa através do USB. Ela grava, ela roda um programa e fala assim, ó, qual é o número de série desse videogame, qual é o número de série desse outro componente, qual é o número de série do HD, ela fecha um firmware e faz um firmware na mesma hora e grava aqui e o processador também é gravado, então é casado. Se você perder esse videogame, você tem que achar um outro videogame que tem um processador bom e esse chip bom. Se você não tiver isso aqui tá e um tudo HD, interligado, tá tudo interligado. Entendi. Ou seja, já é feito para que não se dê para consertar. Você vê que essa pasta é uma pasta bem, ela é bem consistente, né? Sim, ela conduz 11 watts por metro por Kelvin. É excelente a condução térmica. Você vai ver o quanto esse videogame vai esquentar. Deixa eu colocar um pouquinho só aqui embaixo no dissipador. Mas bem pouquinho. Aqui Não. Aí é que tá vendo? Esse é o segredo. Não é para tocar. Por que eu vou te explicar por que não é para tocar? Lembre-se que eu acabei de fazer, não sei se vocês repararam na hora que eu tirei. Ó, olha como eu vou colocar de volta. Só repara. Num PC, o que é que você faz? Você coloca o dissipador como? Totalmente paralelo ao processador, certo? Certo. Olha o que eu estou fazendo. Ou seja, há um ponto em que começou a tocar primeiro e depois o outro tocou. Então o grande erro de todo mundo, de muitas pessoas que fazem manutenção, é espalhar a pasta. O videogame, o fabricante já sabe que esse processador ele só vai ficar paralelo na hora que eu apertar. Na hora de encaixar a pasta térmica, não adianta você colocar. Se eu abrir agora, você vai ver que a pasta tem um pedaço que ficou e outro que não. Então na hora que eu apertar, ó, pronto, aqui, agora eu vou colocar a tampa de cima. Na hora que eu apertar, essa pasta vai se espalhar. E aí esse é o segredo. Usar a pasta boa, que faça o serviço aonde ela tem que fazer, bem no meio do processador. Entendi. Entendeu? E outro detalhe, você vê que ali embaixo ali é um dissipador de calor. E aquele alumínio ali, existe uma tolerância ali de, vamos dizer, de milésimo. Ele não é 100% plano. Não. E a pasta, ela vai nos lugares onde tem um relevo mais baixo e onde tem relevo maior relevo, vai menos pasta. Porque Justamente. a pasta justamente é para fazer uma correção. Isso. Né? Porque não existe ali não é um alumínio polido com um milésimo de... Se você colocar ali um instrumento ali, você vai ver que ele, um lado vai estar uma medição, um lado vai estar o outro, mas dentro de uma tolerância do fabricante. Porque senão não estamos falando aqui de um equipamento da NASA, né? É feito toda uma perfeição, um polimento a nível de espelho. Então a pasta ela tem que, ela por si própria, e cada um achar seu lugar. Ela achar o seu lugar, né? Entendi. Agora aqui nós já parafusamos. Pô, mas é bem, como posso dizer assim, eu achava que era mais complexo, assim, a desmontagem, né? Não. Porque na realidade, eu lembro do Xbox 360, tinha aquele monte de trava de plástico. Então, aí que tá, foi até bom você comentar. Xbox não usa pasta térmica. É um grande erro que todo mundo acha. Xbox só passou a usar pasta térmica no Xbox One X e eles se arrependeram do que fizeram e nas outras versões novas já tiraram. O Xbox usa um pad térmico, é um thermopad. É um pedaço de silicone específico, foi desenvolvido para a NASA, para os aviões espaciais. E esse produto é o que faz a passagem do calor. Certo. Ó, o negócio é tão sério, nesse videogame aqui é o modelo o Black Piano. Então esse modelo, quem tem vai saber, tem um botão de touch aqui em cima e um botão de touch aqui embaixo que é o eject. O que aconteceu, Fernando? O videogame esquenta tanto, tá vendo esse metal aqui? Certo. Ele soa, ele cria como se fosse um zinabe nesse pontinho aqui. Certo. Ó, pode aproximar aqui, ó. Nesse metal aqui, ó, tá vendo? Aqui ele suava, digamos entre aspas, suava e formava um falso positivo, que isso aqui é de toque. Então o cara tava jogando o videogame e de repente o disco saía. Entendi. Imagina no meio, o cara no meio deu uma jogada e o jogo sai. Criava uma espécie de uma fuga, né, na chave, né? Uma condução, como se fosse um falso dedo. Uma capacitância, né? Exatamente. Essa capacitância era suficiente para poder ligar e desligar o videogame. Exatamente. Tem videogame que desligava. A semana passada apareceu um rapaz lá na oficina que o videogame dele no meio do nada estava jogando e desligava. É como se alguém passasse. O gato passava,
E o gato passava, encostava e já era suficiente para poder fica ligar. extremamente sensível, né? Justamente. E aí retiraram do mercado. Ah, detalhe, por que eu comentei isso? Esquentava tanto, então que eu descobri isso e soltei na internet. E o pessoal começou a fazer, começaram a copiar todas o que eu disse. Bastava raspar aqui e não resolvia. Por que não resolvia? Porque não colocavam o kit de refrigeração. Todos os meus clientes que assistiram o meu vídeo e colocaram o kit de refrigeração, nenhum voltou lá no vídeo, pode o pessoal assistir aí no meu canal, voltar lá e todo mundo falar, meu, resolvi. Então, porque o que acontece, né? Você sabe que em toda profissão, né, e principalmente na área técnica, né, hoje no geral vamos poder dizer assim que as pessoas sempre têm um pé atrás no que é propagado, que o outro fala. É natural, hoje todo mundo está desconfiado de todo mundo, né? Então você vê que são informações cruzadas aí. Ah, esse negócio de kit de refrigeração não resolve nada. Sim. Esse cara é charlatão. Só quer vender esse kit aí, não sei o quê. E principalmente aquela galerinha do que já até perdeu o videogame, já mandou consertar, né? Tipo assim, não quer se admitir que o kit funciona. Não vai admitir nunca. Então, mas é assim, você está comercializando o seu kit e você está garantindo que o kit ele vai trazer ali para a pessoa uma segurança que... Sim, a pessoa pode jogar... Meu, eu tenho cliente que joga 25 horas por dia, sabe como que o cara faz? Joga em 3. Mas o seu desafio o que é? Se fazer a instalação do kit com você, você garante, se o videogame for novo. Se o cara compra um videogame zero, ele vai lá na Centro Efigênia e compra um videogame zero ali, por exemplo, e ele nem ligou o videogame, tem que ter comprado naquele dia. Né? Tem que ter comprado naquele dia. Leva lá pra mim, eu vou ligar o videogame pela primeira vez, eu nem vou me entrar no menu, eu vou rasgar a garantia do fabricante, vou colocar meu kit, vou lacrar com um lacre seriado, vou cadastrar ele na internet no sistema meu e eu vou dar 5 anos de garantia pra ele. Ele vai pagar R$200. Então, olha a responsabilidade. Eu rasgo a garantia do fabricante. Você já imaginou você ter uma garantia de 5 anos por R$200? Eu tenho uns 50 milhões de reais nas minhas costas, Fernando. Devo ter uns 50 mil videogames já com isso aí. Então, agora você imagina só, se o produto fosse algo assim que não funcionasse, você acha que alguém ia dormir tranquilo? Não, sossegado. Sabendo que uma hora pode um monte de videogame aparecer lá na sua loja e aí como que fica a situação? Meu videogame não esquenta, não estraga. Tudo que não esquenta, não estraga. Agora o que acontece, aqui eu vejo, né, Pablo, que a sua plaquinha que você fez aqui, você vê que essa é uma versão automática. Eu tenho uma versão que a pessoa pode interagir com o chip e na realidade, o que é, galera? Esse videogame aqui é do meu amigo, né? Ele não quer ficar funcionando muito. Não, ele é meu amigo e outro é assim, ele é uma pessoa muito bacana comigo e na realidade eu estou presenteando ele com o kit. Você me dá o fundo da... Mas você tem kits mais avançados. Sim, tenho. Eu tenho o kit... Então, eu tenho esse que é automático. Certo. Eu tenho um que tem uma saída de um cabo para você ajustar com a mão e ele tem memória. Então onde você deixou ele já no outro dia. Memória. Tem memória. Ele memoriza onde está o pulso. Você ligou, desligou o videogame, ele sempre vai estar no mesmo ponto. Certo. E eu já tenho um novo que eu estou lançando agora, que é com controle remoto. O cara aumenta o cooler no sofá. No sofá. O cara só instala isso aqui, um chip desse, e aí ele tem um controle que eu vou mandar para ele, um controle muito bonito. Eu vou colocar as fotos no vídeo. E aí a pessoa pode ajustar manualmente. Entendi. Então, quer dizer, olha pessoal, você vê, o kit é muito bem construído. Você vê que tem aqui um conector especial, um conector. Esse conector que é proprietário? Proprietário. Isso aqui você teve que importar. Sim, o grande desafio foi justamente esse, porque esse conector é uma desgraça para encontrar, rapaz do céu. Foi, a Sony inventou um conector. Mas isso aqui, na realidade, E outra, quando você vai comprar um conector desse, você não compra um, você compra milhares. Não, milhares, e o detalhe é como construir esse cabo. Porque no Brasil não existe, na China não existe, ninguém tem essa máquina para fazer esse tipo de cabinho. Então, mas vamos se dizer aqui que hoje é muito normal na eletrônica, um cara vem aqui e, vamos supor, copia o seu kit. Só que ele vai colocar um produto dentro do videogame dele, eu vi já na internet um
um negócio com fio, um resistor amarrado. Exato. Uma gambiarra. Uma gambiarra. Se encostar, sabe aquele chip que eu comentei com você que certo. tem um serial? Ele tá ligado diretamente aqui. Se o cara fizer qualquer besteira, queima aquele chip. Pelo que eu tô vendo aqui, a PCI aqui, que é a placa, né? Embaixo, ela é totalmente isolada. Justamente isolada. E esses kits que eu... Não, e ele tem o tamanho certo, porque tem um tamanho certo. Você vai ver já agora encaixando. Deixa eu montar enquanto você vai colocando o kit, eu vou falando do que eu vi. Eu não tô aqui pra poder fazer média com ninguém. Eu tô falando pra vocês, colocando o meu nome aqui, Nando Games, também à frente. Porque realmente você vê que é um produto muito bem feito. Eu vou te mostrar outros que eu tenho ali. Então, ele vai mostrar outros, né? Já tenho. Mas eu vejo que às vezes, né, o dono do videogame, ele é atraído pelo mais barato. Justamente. O atraído pelo mais barato que acaba saindo mais caro. Com certeza. Lembra que eu falei pra você daquele chip? Se você fizer qualquer besteira com aquele chip, você queimou o videogame. Então, porque assim, se você for analisar, acelerar um cooler, aparece até um par eletrônico, é algo simples, né? Simples. Você pode acelerar um cooler ali com alguns componentes eletrônicos. Sim. Agora, de uma forma que seja segura e de uma forma correta. Olha que simples como estava, tá vendo? Olha, o cabo veio para instalação. O cabo original tem aqui, né? É assim, o videogame já podia ser ligado. Então, nós vamos pegar e a saída dele, né? Essa é a saída do cooler. Mas não vai precisar de soldar? Não, nada esquece solda. Tudo encaixa. Coloquei o solda. Não, esquece do solda. Coitado, vai ficar friozinho ali. Encaixou aqui. Certo. Você pega a saída dele e põe aqui. Maravilha, hein, cara? Pronto. Olha aí. Agora você imagina só, quanto custa um PlayStation 4? Hoje uns R$1.400, R$1.500. Vocês acham que merece vocês, seu videogame, né? Que pra muitos é um patrimônio. Com certeza, tem muita gente que rala, por isso que aqui pague 10 vezes o videogame. Sim. Você acha que vale a pena você... Quanto custa um kit desse aqui, Pablo? Esse aqui custa 87. 87 reais. Pra lavar um cachorro hoje é 40 reais. Sim. Então o que acontece? O cara te oferece um kit de 30 contos. Você acha que o seu videogame merece você colocar uns arame amarrado lá com resistor? 30 reais? Tem muita gente que tem... Aqui não é só videogame. Não, e parece que tem. O pessoal até... Compra jogo, tá lotado de jogo. Esse cara aqui tá lotado de jogo. Não, o cara chega assim e fala pra mim, ó, compra um videogame comigo aí e eu ponho um kit pra refrigerar aí. Não. Aí o cara coloca aquele kitzinho, tipo brinde, sabe? Que não tem custo nenhum, porque meia dúzia de componentes ali é centavos, né? Sim. Olha aí, ó. Ajustei, prontinho. Eu já mando essa chavinha. Tá vendo? Se você gostar, quero que fique mais acelerado, você manda mais acelerado. Se não... Então, aqui na realidade, nós fazendo aqui uma explicação técnica, existe uma vazão maior agora aqui em CFM. Sim. Além de ter melhorado a condução da transmissão do calor do processador pro dissipador, aqui temos um cooler que ele tá ali fazendo uma refrigeração muito mais eficiente. Justamente. Lembra do que eu falei A, B e C? Então o processador esquenta, passa para passa térmica passa para o dissipador, o cooler agora está destravado, agora eu tenho o controle sobre o cooler, eu tirei o controle da fábrica. Se o videogame precisar acelerar por conta própria? Esse circuito ele tem um circuito que deixa passar por cima. Então no caso aqui, por exemplo, se você regulou ali o cooler, aí porque o usuário às vezes não tem noção, quanto que é o melhor? Não, eu já mando ajustado pra ele. Então, mas eu digo assim, às vezes o cara fala, pô, hoje tá um pouquinho mais quente, vou dar uma mexida, mas será que eu tô fazendo a coisa certa? Então, quer dizer, quando você manda já ajustado, aferido, tudo certinho, se o videogame, ele, por si próprio, ele ali querer aumentar a velocidade, e esse circuito ele vai fazer um bypass. Exatamente. Ele vai receber um sinal do videogame e vai falar, olha, não preciso mais de você, agora eu vou fazer o comando do cooler. Exatamente, o cooler toma conta. E isso, geralmente, num kit mais simples, não é feito, fica direto. Fica direto. Na verdade... A comunicação do videogame para o cooler praticamente é interrompida, só acelera o cooler. Então, deixa eu explicar o que o pessoal por aí faz. Nesse pulso aqui, ó, é 12 0 e pulso. Certo. Então o videogame já está alimentado com 12 volts. Aqui tem uma chavinha que liga e desliga milhares de vezes. O que o pessoal faz? Pega, aqui é um pulso, uma corrente alternada. Aí o pessoal joga, com esses resistores, essas gambiarras, joga 7 volts no cooler, onde deveria ter no máximo 3. O cooler o que entende?
a placa mandou ligar 100% do tempo. Então o cooler fica disparado no máximo. Não, e outro detalhe, quando você coloca aqui um ponto de 7 volts, além de você estar mandando 7 volts, vem pra cá. Você está mandando para a lógica do videogame. Que eu falei? Pode danificar. Não, pode não, acontece. A via, porque se manda 7 volts pro cooler, 7 volts está vindo para cá. Exato. Porque na realidade tem que existir aqui uma comunicação, mas uma comunicação digital. Exato. Não por tensão. Não é por Então tensão. aqui ele não pode interferir em nada na lógica do videogame. O videogame nem pode saber que tem isso aqui. Então quer dizer que essa plaquinha, ela se comunica com o cooler e sem causar nenhum tipo de interferência na via de comunicação original do videogame. Exatamente. Então quando o videogame manda um sinal para acelerar mais ainda o cooler, a plaquinha ela entende que o sinal está vindo do videogame. Exatamente. Ela sai fora de cena e quem toma ali, quem comanda é o videogame. Exatamente. E é isso que é a diferença de você só jogar uma tensão em cima. Exatamente. É o que todo mundo faz de errado e por isso que os videogames torrem por aí. Certo. Ó. Agora vai trabalhar. Ou seja, digamos assim que esse componente aqui, essa placa, vai zerar, vai congelar no tempo o desgaste que aconteceu até aqui. O mal feito até agora não tem como ser desfeito, mas tem como evitar que continue descendo a escada que leva até a morte do videogame. Que todo videogame ele desce todo dia, assim como a gente todo dia vai envelhecendo um pouquinho, o componente vai se estressando por causa de calor. A partir do momento que você corta o calor, o videogame trabalha frio, tudo aquilo que trabalha frio não estraga. Você já chegou alguma vez fazer uma medição no fluxo de ar que sai do videogame para saber ali o que seria uma massa de ar? Qual que seria uma temperatura ideal de saída? Então, quando o videogame é novo, como eu te falei, eu fiz uma live, fiz várias, mas essa específica eu peguei e fiquei 3 horas na frente do videogame, rodei 1h30 jogando GTA, eu que eu gosto de jogar GTA, joguei com o GTA lá no game e 45 graus medindo. Desliguei o videogame, abri na frente do pessoal, conversando com meus assinantes, e aí eu coloquei o termômetro, 63 graus chegou a temperatura, ou seja, uma diferença de 18 graus de diferença, já 63 graus novo. Agora me diz assim, como esse cooler agora ele está, vamos dizer, operando a seus 30%, 35%, vamos supor, 15% a mais da sua normalidade. Aqui tem uma massa de ar saindo aqui, certo? Um calor. E aqui tem como se aferir o que seria um fluxo constante de ar, que seriam dentro de um parâmetro que não é prejudicial para o videogame. Não, fica tranquilo que o cooler não estraga, tanto é que a garantia... Não, eu digo assim, por exemplo, o calor que sai aqui, você colocar a mão, você sente um bafo aqui. Você já chegou alguma vez a fazer uma aferição, uma medição, qual que seria uma temperatura ideal de massa de ar aqui? Então, quando o videogame é novo, algo em torno de 55 graus, que é o máximo que o videogame vai chegar. Mas... a massa de ar que sai para fora. Justamente. Certo. Vamos parar porque a bateria está acabando, nós já voltamos aqui. Mas o videogame já está frio já. Videogame funcionando, o kit instalado, vocês viram que foi muito rápido, Olha a diferença de calor. Nada, tá? Ó. Que tem aqui tá trabalhando aqui. 31 graus, né? 30 graus, ó. Isso para um processador tá com os pés nas costas, né? Com certeza, vai trabalhar pro resto da vida. Entendi. É o que eu falo. Colocou o kit de refrigeração, o videogame vira um Super Nintendo. Porque o Super Nintendo tá aí para provar que o videogame trabalhar frio dura pro resto da vida. Porque os componentes também vamos dizer assim, na época trabalhava, não é igual hoje, tão tecnológico, né? Que os componentes hoje estão chegando a níveis, hoje em octa-core, daqui a pouco tem 20 core, 30 core, e quanto mais potência, mais energia e mais calor, né? Calor, justamente. Mas é isso aí, galera. Vocês viram aí, né? Vocês viram? Você vai comentar mais alguma coisa no vídeo? Não, deixa eu só carregar a bateria, eu vou comentar algumas coisas. Então vamos fazer assim, foi feito o serviço, vocês viram aí todo o processo que foi feito, a troca da pasta térmica, o videogame já está funcionando. E vamos voltar com as considerações finais. O Pablo vai informar onde que ele está localizado, quem quiser levar o videogame, vai falar de promoções, né, que você está fazendo, né, lá na loja. E esses detalhes aí eu vou passar daqui a pouquinho. Beleza, galera? Um abraço aí. Até mais. Até mais.